Oi pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Alexander Augusto, sou professor de Processo Civil e de Direito Administrativo. Sou oficial de Justiça do TJDFT e nós estamos aqui para reservar a sua vaga. Olha, nós queremos você aqui no TJ. Eu quero você aqui no TJ como meu colega de tribunal. Para isso, nós vamos corrigir aqui a última prova que o Tribunal de Justiça aplicou, especificamente de técnico judiciário, a parte de processo civil. Eu quero que você perceba que a preparação antes do edital já te coloca na frente em relação aos seus concorrentes. Quando sair o edital, você apenas vai adequar um ponto ou outro e otimizar o seu estudo. Mas o ideal seria você já começar de agora, antes mesmo desse edital. Saindo do edital, você dá um gás final. Vem comigo que eu vou te mostrar as questões. Olha lá, nós temos aqui o seguinte, nosso material. A propósito, até depois você me adiciona aí no Facebook, para ser meu amigo de Facebook. Lembre-se que Alexander com XSS. E à medida que você for estudando, se tiver alguma dúvida, você manda para mim. Então lá no TJ, perguntou assim em 2013. De acordo com o princípio da indeclinabilidade, uma vez provocado, o órgão jurisdicional não poderá recusar-se a dirimir litígios. Não pode recusar-se. Ok. Ele não pode declinar daquela função dele e dizer, olha, não vou julgar. A não ser na hipótese de existência de lacuna na lei aplicável à matéria. Hipótese em que julgará improcedente o pedido do autor. Olha que coisa louca. Se não tiver uma lei, a questão está dizendo para a gente que o juiz vai então julgar o pedido do autor improcedente? Não. Essa parte aqui deixou o nosso item errado. Item errado. O Código de Processo Civil diz para a gente que no julgamento de um processo, o juiz observa a lei. Mas, na hipótese de não ter uma lei aplicável àquele caso, é uma novidade jurídica aí, não ter uma lei, ele deve solucionar de acordo com a analogia, de acordo com os costumes e com os princípios gerais de direito. Nessa sequência, é só você guardar a ordem alfabética. Analogia, costumes e os princípios gerais de direito. Quando a lei permitir, pode ainda o juiz se utilizar da equidade. Essa é a análise geral que nós temos dentro do CPC. A regra geral é essa. Ele julga de acordo com a lei. Não havendo a lei, ele observa a analogia, costumes e os princípios gerais de direito. Se a lei autorizar, ele pode julgar de acordo com a equidade, aquilo que ele entender mais justo. Aí você tem juizados especiais, você tem jurisdição voluntária. Então, nesse primeiro ponto, fechamos a questão. Questão 2, falou assim, a jurisdição compreende apenas dois poderes. E ele fala, quais são os dois poderes? O poder de coerção, que se manifesta, por exemplo, quando o juiz ordena intimações de partes ou de testemunhas, poder de coerção realmente tem essa relação, e o poder de decisão, que se manifesta, por exemplo, quando o juiz redige a sentença. Meus nobres, a questão só está errada porque ela falou apenas dois poderes. O professor Moacir Amaral Santos, ele fala que a jurisdição compreende três poderes. A jurisdição compreende esse poder de coerção, e aí envolve realmente a intimação das partes, testemunhas, fazer aquele que foi condenado cumprir a determinação judicial. Nós temos o poder de decisão, é realmente o poder de decidir o processo, mas não apenas isso, o poder de colher as provas, de conhecer o processo e de decidir. E nós temos também o poder de documentação. O poder de documentação, o nome já diz tudo, né? É documentar os atos processuais. É a representação por escrito dos atos processuais. Então nós temos três poderes. Não é todo autor que fala disso, tá? Três poderes. Aí eu indiquei o professor Moacir Amaral Santos. Três poderes da jurisdição. Então essa questão ficou errada. Errada. Botar um F você sabe que é errado, né? Terceira questão fala, o interesse de agir
que é uma das condições da ação, é o interesse instrumental, de natureza processual. O item é certo. Lá nas condições da ação, nós vamos falar de 3 condições. Nós vamos falar aqui da legitimidade das partes, que é uma pertinência subjetiva. Vamos falar de interesse de agir. E vamos falar da possibilidade jurídica dos pedidos. Para alguns autores, possibilidade jurídica da demanda. Vou colocar dos pedidos aqui. Esse interesse de agir, condição da ação, é, basicamente, a necessidade, a utilidade e a adequação. É demonstrar que aquele processo ele é necessário para você atingir um objetivo. Aquele processo ele é útil para você conseguir determinado benefício jurídico. E a via utilizada é a via adequada. Por isso se dizer que o interesse de agir é um interesse instrumental. É um instrumento que você precisa para conseguir algo, já que você não pode agir com as próprias razões, né? Como regra é vedada a autotutela. Então, é o interesse instrumental de natureza processual? Item correto. Próxima questão, número 4. A prova falou assim: na jurisdição voluntária não há processo. Não há processo, mas procedimento. Ao contrário do que ocorre em relação à jurisdição contenciosa. E agora, será que isso é certo ou isso é errado? Olha, o item é certo. Quando você fala de jurisdição voluntária, na voluntária, tradicionalmente, os autores dizem que na jurisdição voluntária não há lide. Não há lide, não tem briga. O judiciário ele exerce um papel aqui, olha, de administração pública, de interesses privados. O judiciário, ele completa o negócio jurídico. Quero vender, por exemplo, um imóvel que é de um incapaz. Para vender o imóvel do incapaz, você não pode simplesmente anunciar no jornal, no OLX e vender. Precisa de uma autorização judicial. Não precisa ter briga, mas precisa da autorização judicial. Na jurisdição voluntária, nós falamos que nós não temos partes. Você não tem partes, você tem interessados. Ao invés de colocar esse traço aqui, eu vou colocar ele aqui só. Você não tem partes, você tem interessados. Você não tem processo. Você tem procedimento. Você não tem petição inicial. Petição inicial. Você tem um mero requerimento. Você pode decidir por equidade. A lei diz que o juiz pode tomar a decisão que ele entender mais justa. Ele não é obrigado a observar a legalidade estrita. Não é obrigado a observar a legalidade estrita. E aí, já falei que não temos lide. Nós temos alguns diferenciais na jurisdição voluntária. São os artigos 1109, 1110. Está naquela partezinha ali do CPC, lá na frente. Então, nesse ponto, foi até tranquila a questão. Número 5. A próxima fala, com relação aos sujeitos do processo civil e aos atos processuais, julgue os itens. Aqui a prova complicou a cabeça do candidato. Falou assim: ao atuar na defesa do interditando, o MP age como representante da parte e não como custos legis. Meus nobres, o custos legis é o fiscal da lei. Fiscal da lei. A questão está errada. Por quê?
Quando você tem uma interdição, uma ação de interdição, essa demanda ela é proposta pela própria pessoa. O interditando, ele é a parte. Interditando. Esse interditando, ele é parte, ele tem capacidade de ser parte, mas ele não tem a capacidade de estar em juízo. A ação é proposta contra o interditando, para a interdição dele, mas ele não tem a capacidade de estar em juízo. Então, para estar em juízo, ele precisa de um representante legal. Para estar em juízo, ele vai precisar, então, de um representante legal. O representante legal dele, digamos, é a mãe, o pai. Então, perceba que a parte no processo, a ação de interdição, ela é ajuizada em face dessa pessoa. E essa pessoa vai ser representada ali no processo pelo pai, pela mãe, ou por um filho, né? Poderia ser um filho aqui, pessoas mais idosas, né? Pai, mãe, um filho. Então a representação legal é esse instituto. Agora, uma outra coisa é falar da atuação do MP. Nesse caso específico, o MP ele vai atuar como fiscal da lei. Vou puxar aqui, ó. O MP atuará obrigatoriamente, artigo 82 do CPC, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. É o custos legis. Mas ele é o representante legal? Não, ele não é o representante legal. Representante legal vai ser aquele pai, a mãe, o filho. Então uma coisa é falar do fiscal da lei e outra coisa é falar do representante legal. Muito bem? Questão quis confundir a cabeça do candidato aí. Questão número 6. A 6 fala assim: os deveres do juiz incluem a celeridade na prestação jurisdicional. Será que os deveres do juiz incluem a celeridade na prestação jurisdicional? Lógico que sim, né? A celeridade na prestação jurisdicional está entre um dos deveres lá do 125 do CPC, item simples, mas você mataria isso pelo princípio que está elencado lá no artigo 5º 78 da Constituição, que é o princípio da razoável duração do processo ou celeridade processual. Então esses dois vão trazer para a gente a celeridade processual. Então, entre um dos deveres está esse, está esse. Próximo fala: o oficial de justiça, no cumprimento de suas obrigações, somente responderá civilmente se praticar ato nulo com dolo. O que você acha? Essa eu acho que é uma questão, inclusive, fácil para o candidato, porque se ele estudou lá em Direito Administrativo, Responsabilidade Civil do Estado, ele sabe que você fala de dolo ou culpa, né? Então, quando ele jogou somente dolo, o candidato aqui, até no chute mesmo, por outra matéria, ele mata isso. Mas eu quero te mostrar, quero ir além disso, para te mostrar que, na lei, ela fala assim: o oficial de justiça e o escrivão, eles vão responder pelos atos praticados com dolo ou culpa. Mas olha, sinceramente, a prova teria sido mais legal, mais difícil para o seu concorrente, não para você, se ela tivesse falado do caso do juiz ou do MP. Porque no caso do juiz e do MP, você não fala de dolo ou culpa. O CPC fala de dolo ou fraude. Então, quando joga dolo ou culpa para o juiz,
ir para o MP, aí os candidatos erram e você acerta. Então, no caso do escrivão e oficial de justiça, dolo ou culpa, está lá no código. No caso do juiz e do membro do MP, dolo ou fraude. Fique atento para esse ponto. É um peguinha legal de prova colocar isso aqui, ó. Oitava questão. A preclusão consumativa, quando o ato processual é realizado, de modo que não poderá ser realizado novamente. E agora? Ele é realizado de modo que não poderá ser realizado novamente. Meus nobres, a preclusão é a perda da oportunidade processual. Perda da oportunidade processual. Então, imaginemos que uma vez que o autor propôs a ação, o réu foi citado. E o réu é citado para apresentar suas respostas no procedimento ordinário em 15 dias, respostas do réu. Então o réu vai ter um prazo aqui de 15 dias para apresentar suas respostas. A lei diz, olha, réu, você pode apresentar várias respostas, tá? Você pode apresentar as exceções, são 3 tipos de exceções, de incompetência, de suspeição, de impedimento. Você pode apresentar contestação, reconvenção. Cabe, ó, impugnação ao valor da causa. Impugnação ao valor da causa. Impugnação à gratuidade de justiça. Cabe uma tal de ação declaratória incidental e outras tantas respostas. São 15 dias. O que acontece? O réu, logo no 3º dia, ele vem ao processo e traz ao juiz no 3º dia, ele traz a contestação. Contestação. No 3º dia. Mas aí ele vai para casa, pensa. Quando é no 14º dia, ele resolve apresentar as outras respostas. Por exemplo, reconvenção. Aí ele quer apresentar impugnação ao valor da causa. Impugnação ao valor da causa. Etc e tal. Ele pode apresentar essas outras respostas porque elas estão dentro do prazo? Meus nobres, ele não vai poder. Ele não pode apresentar essas respostas aqui, olha. Mas por que, professor? Não está dentro do prazo? Na verdade, não está mais. Quando ele se manifestou aqui no 3º dia, ele fechou esse prazo, ó. Ele disse, olha, eu não quero mais o prazo restante. Então, uma vez que alegou no 3º dia, ele não pode alegar posteriormente. Então a questão falou a preclusão consumativa quando o ato é realizado. Veja, o ato foi realizado nesse momento aqui. O ato é realizado. Está aqui a realização do ato. Nesse 3º dia. De modo que não poderá ser realizado novamente. Ok, não pode ser realizado novamente. Não posso vir aqui no 14º dia querer realizar o ato novamente. Eu costumo brincar com os alunos, olha aqui. Eu falo para os alunos que a preclusão consumativa, quem é casado tem uma facilidade de entendê-la. Porque, normalmente, a mulher quer discutir a relação com o marido. E o homem, ele tem uma facilidade de discutir a relação e uma facilidade de mudar, né? Então a mulher fala, olha, tá errado isso, errado aquilo. A mulher fala várias coisas. O homem dá a chance, olha, fala assim, pode falar. E aí, à medida que ela vai falando, ele vai tomando nota, porque ele vai mudar, né? Dali em diante, ele já vai ser outra pessoa. E aí ele busca mudar, tudo tal. Muito bem, vão dormir, ele fala, olha, meu amor, desculpa, eu vou melhorar assim, assim, assado. No outro dia, ele já levanta mais cedo, toma banho, escova os dentes, faz o café da esposa, deixa lá o mamãozinho, a frutinha, o abacaxi descascado, pãozinho, torradinha, tudo lindo.
e aí a esposa acorda, vem tomar o café e fala, olha, eu esqueci uma coisa. Perceba que, nesse momento, é a hora dele falar, opa, agora não. O que você tinha para falar, você já falou ontem. Agora nós estamos diante da preclusão consumativa. Não dá mais para falar. Muito bem? Entendeu? Isso é preclusão consumativa. Quando tiver que falar, fala tudo, porque depois não vai ter mais a chance. Então volta comigo. Olha lá, no nosso material, questão 8 ficou certa. A 9 diz assim, segundo o Código de Processo Civil, para efeito de realização de atos processuais, consideram-se feriados os sábados, domingos e os dias assim declarados por lei. O que você acha? Quais são os feriados? Meus nobres, o artigo 172 diz pra gente que os atos processuais são praticados em dias úteis. Eu falo para os alunos que o oficial de justiça sofre, porque a lei fala que o horário de trabalho é em dia útil, o horário de trabalho é das 6 às 20 horas. Deixa eu colocar isso aqui mais bonitinho, peraí. Aqui é das 6 às 20 horas. Muito bem. Mas, professor, o que é dia útil? Olha, simples, de segunda a sexta. Não, meus nobres, segunda a sábado. Porque o artigo 175 vai mostrar pra gente que os feriados são os domingos e aqueles declarados por lei. Declarados por lei. Esses são os feriados. Então, fique atento. Quando ele falou que feriado é sábado, domingo e os dias declarados por lei, questão errada. Essa questão ela é boa porque pega o candidato que não sabe o conteúdo. Ele vai no chute. No chute o candidato erra. Então, muito bem, segunda a sábado de 6 às 20, feriados são os domingos e aqueles declarados por lei. E nossa 10ª questão. No curso de um processo, para que uma das partes seja substituída, basta a expressa autorização da outra parte. Substituição de parte. Deixa eu colocar para você. Olha, a substituição de parte, ela também é chamada por nós de sucessão processual. E o código vai falar que para essa substituição não precisa de autorização da outra parte, você precisa de autorização da lei só em casos autorizados por lei. O que importa é a lei autorizar. Eu estou falando do artigo 41 do nosso CPC. Bacana quanto a isso? Meus nobres, olha, a prova do TJ não foi uma prova muito fácil, nem também uma prova muito difícil, tá? Ela pegou alguns pontos aí, fez uma confusão da teoria, pegou um doutrinador específico para falar daqueles poderes da jurisdição e outras ela deu de graça. Eu queria que você ficasse atento aí, para sair na frente do concurso do TJ 2015. Eu quero você aqui no TJ. O melhor material você vai encontrar aqui online, ó que chique, online, no Estúdio Aulas. Nós já estamos gravando aí todas as aulas novamente para ficar uma coisa novinha para o seu estudo, para o TJ. E presencial você vai encontrar lá no Espaço Campus. Presencial. Nós vamos nos encontrar nas unidades da Asa Norte, Taguatinga, Ceilândia. Até que nosso patrão resolva abrir outras unidades, né? O cara manda e desmanda, então vai que daqui para amanhã ele já abriu outra unidade, mas até então a gente tem aí para você estudar Asa Norte, Taguatinga e Ceilândia. Você não tem desculpa. Porque se não der tempo, estuda online, no trabalho, né? Em casa. No trabalho é muito comum a gente ver o candidato lá estudando e chega alguém e ele dá o Alt Tab, né, para mudar de tela. Não importa, o que importa é que você estude, tá? Nós queremos seu sucesso, eu quero você aqui no TJ. Espero você. Um grande abraço. Tchau, fica com Deus.